Sejam bem-vindos ao primeiro Fórum Internacional Licença para Ser Feliz. É com muita alegria que eu recebo vocês aqui, que tiraram um tempo na vida de cada um para assistir minha palestra. E também dizer que essa oportunidade de participar de um fórum como esse, com palestrantes tão incríveis, com histórias realmente inspiradoras, e que participar de um evento como esse realmente possa inspirar, transformar a vida de vocês. Sejam bem-vindos, eu estou muito feliz e eu vou compartilhar com vocês um tema que me acompanha e que é o carro-chefe da minha jornada, que é a criatividade. Eu trouxe algumas pílulas para falar para vocês, essas pílulas para poderem inspirá-los e também contar um pouquinho da minha jornada para vocês entenderem como eu consegui, através da criatividade, encontrar o meu ponto doce, ou seja, encontrar aquilo que realmente me faz feliz. Sejam bem-vindos. Vamos lá? Então, vamos começar? Bom, primeiro eu vou apresentar aqui o título da palestra, que é Criatividade para Todos. Bom, eu tenho certeza que alguns devem estar perguntando, né? O que criatividade tem a ver com felicidade? Isso aí vocês vão saber, porque eu vou contar ao longo aí desse tempo que a gente vai passar junto. Eu dividi minha palestra em 5 blocos. E aí, vocês vão poder entender nesses 5 blocos como que a criatividade ela conseguiu me reerguer e me mostrar qual era o caminho que me levaria à felicidade. Então vamos começar. O meu primeiro bloco, que eu já abro, que é uma expressão que muitos de vocês já devem conhecer, que eu chamo de o meu mundo caiu. Bom, o meu mundo caiu realmente há 1 ano e meio atrás. Se eu estou aqui falando já sobre essa expressão, é porque eu quero dizer para vocês que há 1 ano e meio atrás eu tomei uma grande decisão na minha vida. Eu decidi reescrever a minha história. Mas para que isso acontecesse, eu precisava viver um momento de grande transformação na minha vida. E isso, como todos de nós, eu acredito que a maioria de vocês já viveram momentos tão difíceis como o que eu vivi, que nesse momento eu fui obrigada a tomar uma grande decisão. Ou eu mudava, ou eu continuava vivendo completamente sem propósito, completamente infeliz como eu vivia na minha vida profissional. Né? Eu já tinha mais de 20 anos na minha carreira, atuando na minha carreira, com projetos muito bacanas, oportunidades incríveis, que realmente eu agradeço aqui as pessoas que me deram a chance de ter participado de projetos incríveis. Mas foram anos e anos e anos sem sentir uma plenitude, ou sem ter um propósito. Né? Eu não tinha um propósito daquilo que eu fazia. Eu simplesmente me sentia executando algo, mas não havia ali uma vontade, não havia ali uma satisfação, algo que me preenchesse. E isso, para qualquer um de vocês que já viveram ou estão vivendo esse momento, não é uma coisa tão simples, né? É algo que vai nos incomodando, e chega um momento que estamos acuados e precisamos realmente romper aquele status quo, ou então a gente continua fazendo exatamente o que estávamos fazendo há muitos anos. É claro que existem muitas pessoas que fizeram suas escolhas lá atrás e seguem hoje felizes até hoje, né? Isso eu admiro muito. Mas existem outros como eu, que lá atrás optou por uma escolha que aparentemente eu acreditava que era algo que realmente fosse importante na minha vida, mas ao longo dos anos eu não fui tendo realmente a satisfação ou qualquer tipo de algo que me preenchesse e me trouxesse algo de recompensador, né? Aquilo que realmente
fizesse sentido para mim. Bom, então eu chamo esse bloco de Meu Mundo Caiu porque caiu tudo. Há 1 ano e meio atrás, na verdade, o meu mundo já tinha caído, eu já estava completamente perdida, eu já tinha saído de cena fazia um tempo, né? Eu já tinha saído do foco das coisas que eu queria, eu não tinha absolutamente mais nada que eu fizesse que realmente que eu encontrasse ali algo que fosse para mim aquilo que era exatamente o que ia me trazer a satisfação no final. Não desistia, não enxergava nada que me trouxesse essa satisfação. Então foram voltas e voltas e voltas em volta de mim mesma e sem qualquer sentido e direção para onde ir, sem entender absolutamente nada. E eu fui buscar, eu acho que alguns já conhecem bem ou entendem o que eu vou dizer, mas eu fui primeiramente para eu conseguir encontrar esse caminho que eu deveria percorrer, esse novo caminho, né, que eu chamo a jornada do herói, que eu teria que fazer. Eu precisei equilibrar o meu lado espiritual. Foi quando eu busquei uma ajuda terapêutica que me equilibrou, que me trouxe um equilíbrio, né? Era uma terapia que eu faço até hoje holística e que me mostrou que eu precisava voltar para dentro, encontrar comigo mesma e nesse meu ponto de equilíbrio, a partir daí eu ia conseguir olhar para frente e saber qual o caminho que eu deveria seguir. Então foi um momento muito difícil, né? Como para todos nós, são momentos difíceis de tomar decisão e até mesmo difícil de olhar para dentro de si mesmo. É muito difícil quando a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos. Muitas vezes adiamos isso tanto, né? Não olhamos realmente aquilo que necessitamos, não olhamos as nossas dores com mais atenção, não olhamos as nossas dificuldades com mais atenção, não olhamos as nossas deficiências, muitas vezes ignoramos ou fingimos que não enxergamos os nossos defeitos e isso tudo se acumula, isso tudo se potencializa à medida que vamos adiante. Então foi exatamente o momento que eu saí da cena, eu saí, abandonei todo o meu trabalho, tudo que eu fazia, rompi, fiz um rompimento com pessoas, com situações, para que eu pudesse realmente me reencontrar. E aí, nesse momento que ele torna-se doloroso, porque eu tive que reconhecer os meus defeitos, eu tive que reconhecer quais eram as minhas fraquezas, porque esses defeitos e essas minhas fraquezas que eu mantive oculto durante muitos anos, eles foram um dos fatores que realmente também me prejudicaram muito ao longo desses anos, porque eu não percebi e acabei potencializando tudo isso. E acabei sendo uma pessoa ou executando coisas que não tinham nada a ver com a minha essência. Mas eu colocava para fora, mesmo não querendo enxergar ou fingindo que não estava vendo as minhas fraquezas, os meus defeitos e, obviamente, tudo isso carregado de um ego absurdo, né? Um ego onde eu me sentia que sabia de tudo, que queria ser a melhor em tudo, queria cada vez mais buscar um tesouro, que era o dinheiro que eu queria ganhar, e eu queria ser melhor, eu queria chegar no topo, mas eu não tinha projetado absolutamente nada na minha vida, eu não tinha criado nenhuma direção para onde eu queria, eu não sabia absolutamente nada do que eu queria, mas eu queria ser a melhor. Então, foi um desencontro comigo mesma, com a minha essência, durante muitos anos, né? Então, esse adiamento, né, de enxergar exatamente aquilo que eu realmente gostaria de fazer na minha vida, ou aquilo que me preenchesse, esse adiamento, ele, com certeza, ele dificultou toda essa minha busca durante anos, né? Ele simplesmente, ele foi
bloqueando e cada vez mais eu fui perdendo foco e me distanciando de mim mesma. Bom, então o meu mundo caiu, eu me vi sem direção, sem saber para onde ir. E num momento como esse, eu tive que reaprender algumas lições na vida, né? Tanto lições sobre humildade, lições sobre simplicidade e como realmente eu deveria tratar o meu ego. Eu estava inflando esse ego demais durante muito tempo e eu me sentia a melhor pessoa do planeta e isso realmente, além de você se tornar uma pessoa extremamente egoísta, você não só se afasta do mundo, como as pessoas se afastam de você. Então, eu chamo de reaprender, eu tive que reaprender. Então, quando eu olhei para baixo e eu perdi o meu chão, que tudo havia se despencado, foi exatamente o momento que eu tive que reaprender a viver. E para reaprender a viver, eu tive que pedir licença para reescrever a minha história. Uma nova história. E foi onde tudo começou. Agora vamos para o bloco 2, que eu dei o nome de O Chamado. Bom, o que eu quero dizer com isso? Quando eu falei no primeiro bloco que quando o nosso mundo cai, nesse momento nós somos, já estamos vivendo o ápice do incômodo, né? Que é aquele momento que a gente precisa fazer algo, porque já está insustentável, né? Tudo está insustentável ao nosso redor. Nada tem mais graça, nada faz mais sentido. Você não consegue enxergar absolutamente nada do que fazer, do que eu vou ser, para onde eu vou. Eu não tinha o meu porquê. Então, quando eu quis dizer isso, é nesse momento que você perde esse chão, que você está completamente sem ter para onde ir, porque já está completamente insatisfeito de tudo, nós somos chamados a tomar uma decisão, a provocar uma mudança. Por isso que eu chamei esse bloco de O Chamado. É nesse momento que precisamos tomar uma decisão. E ou rompemos de vez o status quo, aquela vida comum, aquele mundo onde eu estava, onde realmente eu estava vivendo completamente infeliz, insatisfeita, ou eu vou partir para ação. Ou eu vou romper tudo isso e vou dar o primeiro passo. Então, esse chamado, ele pode ser uma coisa que venha, uma força lá de dentro, interna, que está mexendo com você, com todos os seus sentidos. Pode ser alguma força externa que te obriga realmente a tomar uma decisão e te sacudir, te mostrar, vai lá e muda, porque do jeito que tá não tá bom para você e não tá bom para ninguém. Porque é claro que quando nós chegamos a um ponto onde nós nos fechamos, onde nós não queremos saber de mais nada, onde estamos vivendo uma infelicidade, né, uma falta de sentido, a energia negativa tá ali, ela tá presente e ela tá bem atuante em nós, porque ela nos impede de darmos passos, ela nos impede de pensarmos no que nós vamos fazer. Literalmente, ela nos congela ali e nos deixa completamente preso a energias que não são boas. Isso acaba envolvendo outras pessoas porque nós estamos envoltos, né, numa energia tão pesada que ela vai abrindo o caminho e vai contaminando quem está próximo. Para aqueles que mantêm um equilíbrio energético, que sabem como controlar isso, que sabem como se equilibrar espiritualmente,
Essas pessoas sabem lidar muito bem com isso. São mais intuitivas, sensitivas, sabem quando alguém está pesado, está carregado. Nesse momento, ou você se afasta dessa pessoa. Primeiro, você dá um conselho a ela: olha, não está legal, a energia não está boa, vamos buscar uma ajuda. Mas você sabe muito bem lidar com isso. Mas para aquelas que não sabem ou não têm conhecimento ou não se envolvem com isso, você capta. Inconscientemente, você está captando uma energia negativa que eu estou emitindo porque eu estou completamente pesada e completamente ali permitindo que tudo isso tome conta da minha vida. Então, nesse momento que eu sou chamada à ação, ou à aventura, digamos assim, nós somos chacoalhados. E aí é o momento da gente pensar, bom, eu vou realmente fazer algo para mudar toda essa situação que eu estou vivendo. Então, eu busco ajuda, eu vou levantar minha cabeça, eu vou dar os primeiros passos e vou tentar me reerguer. Eu sei que não é tão simples assim, porque para mim não foi simples. Para mim foram meses, até que eu consegui romper tudo isso e começar de novo, foram meses. 1 ano, talvez. E isso foi muito difícil, porque você vive ali tentando, sabendo que já tinha esgotado todas as possibilidades e você não estava mais... Você estava agindo mecanicamente, digamos assim. Fazendo o que tinha que fazer porque precisava trabalhar e precisava ganhar dinheiro. Mas estava completamente sem qualquer direção, caminho, qualquer vontade de fazer qualquer coisa. E eu fui chamada a essa ação e eu decidi que eu ia romper esse desânimo, esse momento que eu estava completamente fechada, essa tristeza e essa indecisão, né? E eu resolvi romper. E eu precisei voltar para dentro de mim mesma, me isolar completamente, sentir esse incômodo e sair de dentro desse que eu chamo de casulo, onde eu entrei e fiquei ali naquela energia pesada porque eu estava perdida. Então eu consegui sair, consegui romper tudo isso. E foi nesse momento que eu decidi que o que realmente fazia sentido na minha vida. E aí, através de ajuda, né, eu fui buscar ajuda terapêutica, que era a terapia holística, que eu já vou há muitos anos na minha vida e que me ajuda muito, que me ajudou muito a entender que o equilíbrio espiritual e energético, ele é muito importante para você equilibrar, para você conseguir manter um nível de satisfação na sua vida e seguir em frente. Então, nesse momento do chamado, eu rompi esse casulo, né, negativo, pesado, e fui buscar primeiramente ajuda espiritual. Então, eu levei algum tempo para entender por que eu estava vivendo todo esse processo na minha vida, todo esse desencontro comigo mesma. E decidi que eu ia resgatar dentro de mim o que eu tinha de melhor, que era a minha confiança criativa. Então, gente, nós estamos entrando agora no terceiro bloco, que eu chamo de a confiança criativa e o Tesseract. O que eu quero dizer com isso? Né? O Tesseract, eu acredito que ele é uma palavra que deve ser desconhecida para a maioria de vocês, mas eu vou explicar sobre ela e como é uma palavra interessante, como eu gosto de palavras novas, palavras interessantes, eu vou buscar saber sobre o que é e estudo, investigo e acabo adotando aquilo para mim. Eu gosto muito disso. Isso é uma característica do criativo, né?
Bom, eu terminei o segundo bloco falando sobre a confiança criativa, que eu precisei ir lá no fundo resgatar essa confiança dentro de mim. Eu li um livro que me ajudou muito também nesse processo, chamado A Confiança Criativa, de dois irmãos, e são pessoas fantásticas que me inspiram muito. E eles mostram no livro que quando nós conseguimos resgatar essa confiança lá de dentro, a nossa confiança criativa, nós nos preenchemos de coragem, de uma força surreal que nos dá assim toda uma capacidade criativa de fazer coisas completamente diferentes do que fazíamos e de força de darmos o primeiro passo rumo a uma mudança significativa em nossas vidas. Então, eu resgatei essa confiança que estava lá dentro, apagada, muito escondida, porque uma coisa eu acredito muito, eu tenho certeza que alguns já devem ter vivido isso, mas quando você faz aquilo que você não ama, que você não gosta, quando nós não colocamos prazer, não colocamos nossa alma, a nossa emoção naquilo que fazemos, a nossa capacidade criativa, ela é muito, muito pequena em cima disso, porque de uma certa forma você não usa do seu potencial criativo para estar sempre querendo coisas diferentes, sempre fazendo coisas que sejam inovadoras, criativas, porque eu não estou com a menor vontade, eu estou simplesmente fazendo uma coisa que eu não gosto, eu vou executar isso aqui, para que eu vou dar toda essa minha alma criativa para esse trabalho, esse projeto? Não, isso para mim não me interessa. Eu quero só chegar, bater o ponto, fazer e ir embora. Isso acontece. E eu sei que durante muitos anos da minha vida, por trabalhar em algo que eu não gostava, mesmo tendo tido oportunidades incríveis, né? Tanto que eu falei aqui no Brasil, fora do país, enfim, eu tive oportunidades maravilhosas, projetos incríveis, mas mesmo assim, eu não colocava toda a minha alma criativa para funcionar. Eu sempre fui uma pessoa que eu cresci com uma mente extremamente inquieta, com uma vontade de sempre questionar e perguntar e fazer diferente todas as coisas que vinham na minha cabeça ou apareciam para mim. Mas ao longo dos anos a minha confiança criativa ela foi sendo minada, porque eu estava infeliz mesmo, com um trabalho que não me realizava, porque eu não tinha propósito, não sabia nem para onde eu estava indo. Então, para que colocar toda essa minha alma criativa para funcionar se não fazia nenhuma diferença para mim? O que importava era o dinheiro. Eu queria o dinheiro, ganhar o dinheiro e ser a melhor, né? Ou seja, eu queria cada vez mais encher o meu ego. Então, isso era o que lá atrás me colocou, me fez viver anos e anos e anos num casulo completamente autodestrutivo e onde eu me sabotei durante todos esses anos. Mas aprendi muitas coisas e muitas dessas coisas eu trouxe para hoje que agregam e muito para o trabalho que eu desenvolvo atualmente. Mas o que eu quero dizer da confiança é essa importância de resgatarmos essa confiança criativa. E quando eu parti quando eu senti essa necessidade da mudança lá atrás, né, quando o meu mundo caiu e tudo saiu, me deixou fora de controle, eu estava completamente perdida de tudo, eu precisei voltar para dentro. Foi no momento que eu fui buscar essa ajuda e nesse momento que eu olhei para mim mesma e eu fui entender qual era a minha verdadeira essência, né, exatamente o que eu queria para a minha vida, né, o que realmente eu estava buscando, eu resgatei essa confiança. Então essa confiança, a confiança criativa, ela foi extremamente necessária para que eu pudesse provocar uma mudança significativa na minha vida. E o que isso tem a ver com o Tesseract? O Tesseract é um momento, na verdade é uma palavra, primeiro eu vou falar que é uma palavra que foi cunhada por um poeta, escritor, autor de livros infantis, compositor e cartunista americano, né? Shel Silverstein.
Ele cunhou essa palavra para descrever um momento que a humanidade vive, onde todos os padrões e paradigmas que já estavam ali acontecendo, eles são rompidos, né? Eles são destruídos, mas não se sabe ainda quais serão os novos, os que virão, né? Então, esse momento entre o que está sendo rompido lá para trás, que ficou para trás, que está sendo tudo isso, esses padrões, sejam eles culturais, econômicos, sociais, estão sendo rompidos, não se sabe ainda e não se sabe ainda o que virá. Esse momento, entre um e outro, ele chama de Tesseract, que é exatamente o caos, né? É a confusão que se vive nesse período aí de transição. Então esse caos, essa confusão é exatamente o que a humanidade vive hoje, o que nós vivemos hoje, né? Então é aquele momento que você precisa romper o que não serve mais, mas também você não sabe o que virá, então eu preciso saber o que fazer agora nesse momento e que isso possa ser positivo quando a nova ordem se vier, né, acontecer. Então, por que eu trouxe o Tesseract para o meu momento, né, para essa palestra? Porque tem muito a ver com o que eu vivi. Exatamente esse momento que eu vivi quando eu provoquei uma mudança em mim, né, porque eu estava diante de um caos, eu estava vivendo uma confusão na minha vida, perdida, sem direção. E para que eu pudesse provocar essa mudança, para provocar a mudança, primeiro eu precisei resgatar minha confiança criativa. E a partir do momento que eu resgatei a confiança criativa, né, eu tive que romper todos aqueles padrões, aqueles que eu seguia, que eu vivia, né, para trás, né, que eu estava vivendo, seja pessoal ou profissional. Então, toda essa confusão, esse caos que eu estava vivendo, ele traduz muito bem esse momento Tesseract, que é a desconstrução do presente, a ausência de paradigmas e a impossibilidade de se prever o futuro. Porque quando eu provoquei toda essa mudança, eu não sabia o que viria na minha vida, né? Eu sabia que eu ia encontrar algo que realmente fosse algo que eu realmente quisesse fazer, que eu gostaria de fazer na minha vida, que era aquilo que realmente trouxesse um propósito para mim, mas eu não sabia absolutamente nada se essa minha escolha, se o que eu ia buscar de novo, eu não sabia prever o que seria esse futuro, né? Era como se eu estou começando de novo, eu estou reescrevendo a minha história, então o que vai vir, eu não sei. Mas é exatamente o que eu quero dizer aqui, que é a importância de você resgatar a sua confiança criativa em pleno caos que você vive. Porque é preciso, porque é ela que vai te dar a força, é ela que vai te dar essa coragem para você dar esse primeiro passo, né? Esse primeiro passo para você tomar a decisão e seguir em frente. Que aí é a mudança que você vai ter que fazer, as transformações que você vai ter que viver e todas as micro-revoluções que você vai causar na sua vida. Então, tudo isso, você precisa de coragem, você precisa de confiança. Então, foi nesse momento que eu falei, vou resgatar minha confiança criativa e vou trazer à tona todo esse potencial criativo que eu tinha para poder construir uma nova história, porque eu ia precisar da criatividade, né? Eu precisaria dela para buscar algo novo, diferente na minha vida, né? Ou seja, por mais que eu não soubesse o que viria lá na frente, eu sabia que usando a criatividade eu podia pensar em coisas que pudessem ser, que me ajudariam né, a construir algo diferente, algo novo. Ou seja, quando você resgata essa confiança e você começa a trabalhar a sua mente para produzir ideias, começar a pensar o que eu vou fazer na minha vida, isso já está te trazendo uma injeção de ânimo e, de certa forma, a sua felicidade ela já vai começar a ser construída nesse momento. Ou seja, eu preciso dessa felicidade porque eu estou tão confiante, me sentindo com uma vontade enorme de fazer algo novo. Então,
isso tudo eu preciso estar feliz, né? Ou seja, porque eu estou em busca daquilo que eu realmente quero fazer da minha vida, algo novo, algo diferente, algo que realmente me traga uma satisfação, né? Ou seja, que me faça me sentir uma nova pessoa, né? E isso é o mais importante nesse processo da mudança. Bom, eu queria falar uma frase de Martin Luther King que traduz muito bem o momento Tesseract que eu falei no bloco anterior, que é o seguinte: dê o primeiro passo com fé. Você não precisa ver toda a escada, basta subir o primeiro degrau. Então, é exatamente isso, né? É o primeiro passo, é a confiança criativa que vai te dar essa força para você já dar esse primeiro passo, para você subir essa escada, mesmo que você não consiga enxergar o que está lá na frente, lá em cima. Então vamos, agora eu vou entrar no outro bloco, que é onde eu vou falar sobre conexões que movem o mundo. Ou seja, diante de toda essa mudança, essa desconstrução que eu fiz, né, de todos esses padrões, a destruição do meu ego, né, dos padrões que eu vivia lá atrás e que eu achava que eram perfeitos, né, que eu era perfeita, que tudo era perfeito. Eu passei pelo caos, eu dei o primeiro passo, né, subi o primeiro degrau da escada que me levaria a uma mudança, né, significativa na minha vida. Então, quando tudo isso aconteceu, eu comecei já a reescrever uma nova história, né? Eu já estava ali numa nova história e aí eu já eram novas pessoas, já eram novos projetos, já eram novos lugares, tudo se tornou novo para mim, né? Porque pelo rompimento que eu fiz lá atrás, eu rompi, não foi só a profissão, o meu trabalho, mas eu rompi pessoas também, que eram conexões que não tinham nada a ver comigo, eram conexões que não me traziam absolutamente nada, porque eu não estava também fazendo o que eu gostava. Então as conexões elas eram confusas, digamos assim. Então era preciso romper. Então quando eu rompi tudo isso, eu já estava num processo já da mudança, já subindo degrau por degrau. Então, subitamente, o universo conspirou a favor e eu já estava no meu equilíbrio espiritual, eu já estava no momento de, né, trabalhando toda a minha energia e sempre na fé, como diz Martin Luther King, dê o primeiro passo e dê com fé. E eu estava vivendo a minha fé, acreditando que tudo daria certo, né? Que tudo seria possível, eu ia conseguir vencer isso. E então o interessante disso tudo, que as conexões que começaram a se fazer nesse meu processo de mudança foram conexões incríveis e continuam acontecendo, né? O simples fato de eu estar aqui hoje com vocês, eu tive uma conexão maravilhosa com o Licença para Ser Feliz e a partir daí eu já me conectei com vocês que visitaram a página, que curtiram tudo que estava sendo colocado e que estão aqui me assistindo hoje. Ou seja, as conexões são incríveis, estamos nos conectando, né? E isso é uma conexão do bem, porque o universo está conspirando para que a gente esteja aqui hoje juntos, para que a gente esteja compartilhando histórias, para que vocês estejam aí se inspirando de uma certa forma e que tudo isso, no final, seja realmente um grande presente, né, que todos nós vamos estar levando, né, um grande prêmio. Um prêmio, na verdade, esse momento de
de paz, de amor, de felicidade que nós estamos compartilhando aqui, né? Nós vamos sair com a licença para ser feliz. Então é uma conexão incrível realmente que está acontecendo. Então, o que eu quero também falar é que essas micro-revoluções que eu provoquei na minha vida, nesse processo de mudança, elas foram tão intensas, mas tão intensas, que eu precisei me equilibrar para não cair. Então, o momento que, eu digo que intensas, porque de uma certa forma, você é testado no meio do caminho. Né? Você provocou uma mudança, mas as coisas, se você, eu estou provocando uma mudança, estou indo de encontro àquilo que eu amo fazer, agora eu vou viver uma nova história, uma nova vida, mas isso não significa que vai ser tudo céu e flores na sua vida, né? Não vai ser tudo assim, né? Tudo maravilhoso. Né? Eu vivi momentos de provações, momentos que quase me fizeram desistir, vivi testes e mais testes. Também conectei com coisas que passaram pelo caminho que não eram tão positivas, né? Eram, na verdade, negativas, mas isso tudo estava me testando e me fazendo desistir por vários momentos, e eu sei que isso acontece com muitos de nós, quando nós estamos provocando mudanças, tem certo momento que a gente fica tão assim, às vezes dá um desânimo, porque como eu não estou enxergando o que virá lá na frente, eu não sei o que vai vir, né? E eu estou num momento presente, rompendo tudo que não me serve mais. De certa forma, você está indo, caminhando, colocando todas as suas forças, toda a sua vontade, todo o seu né, a sua confiança ali, né, a sua coragem, a sua força, mas de uma certa forma você tem hora que a gente pensa, caramba, será que realmente vai dar certo? E aí as provações começam a vir, os testes, para a gente desistir, para a gente não seguir em frente. E eu vivi isso como todo mundo vive. E vamos continuar vivendo isso ao longo do nosso caminho. Isso é uma coisa que vai acontecer. Mas o que eu quero falar aqui, que para mim foi o mais importante, é realmente sobre essas conexões. Né? As conexões com o evento, com vocês, com o mundo, com tudo que eu já me conectei desde o dia que eu provoquei a mudança. E é incrível, porque foram conexões maravilhosas. Conexões que agregaram e muito para mim e me ensinaram muito. Quando eu provoquei essa mudança, eu precisei reaprender sobre humildade e simplicidade. E quando você reaprende sobre humildade e simplicidade, você já está matando aquele ego que estava lá atrás inflado, que estava tomando conta de você. Então, e eu não reaprendi isso sozinha. Todas as conexões que foram feitas, muitas delas, né, eu aprendi com muitas delas. Eu aprendi com pessoas incríveis. Eu aprendi vendo o trabalho de pessoas incríveis. Né? Eu posso citar uma pessoa aqui que me inspirou muito, que foi uma conexão super positiva e que ele está aqui palestrando para vocês também no evento, que é o tio Flávio, né? E que é uma pessoa que me ensinou muitas coisas aí, né? Principalmente do lado social, com relação a essa simplicidade de viver. Então, tudo que eu aprendi nas conexões que cruzaram a minha vida, e elas trouxeram algo positivo para mim. E é claro que eu também compartilhei com elas o que de positivo eu estava aprendendo na minha vida, né? O que eu estava reaprendendo, o que eu estava trazendo comigo. E como eu coloquei para fora todo o meu potencial criativo, foi um momento de explosão, que eu falei, olha, eu vou trabalhar com a criatividade, é o que eu amo, é o que eu mais me identifico hoje, né? Eu sou uma pessoa extremamente inquieta, sou uma pessoa que está sempre antenada, olhando, lendo, perguntando, questionando, e eu sou um turbilhão de ideias que precisam ser colocadas para fora. Então eu estava vivendo esse momento de paixão pela criatividade, pela minha criatividade, porque eu me enxergava ali uma pessoa com uma capacidade de ajudar outras pessoas, né? Eu podia ajudar outras pessoas também a resgatarem a sua confiança criativa e a estimular o seu potencial criativo. Então, para que eu trabalhasse a criatividade, eu me encontrei numa nova área.
Eu me encontrei em um novo caminho, que foi uma nova conexão na minha vida e que foi a área da educação. Então, eu decidi que eu optei por fazer um mestrado, para aprender sobre essa área, e fui parar na Argentina, fazendo um mestrado em gestão e educação, e subitamente me vi ali com novas conexões e com pessoas incríveis que passaram pela minha vida e que ainda estão ali comigo, né? Estamos na reta final e que muito me ensinaram também, muito eu aprendi com educadores ali, muito profissionais e todos dessa área da educação. Então, estava tudo se encaixando, as conexões estavam positivas, o universo estava conspirando. E então eu aproveitei desse momento e para aprender, para poder adquirir conhecimento e entender que o que eu realmente estava buscando na minha vida era algo que há muito tempo já estava dentro de mim e que eu não estava encontrando, né? Trabalhar a educação era uma coisa que eu pensava muitos anos atrás, mas era trabalhar dentro da sala de aula, era compartilhar conhecimento. E das vezes que eu estive, desde quando eu comecei lá atrás, dentro da sala de aula, que eu comecei há 6 anos atrás, eu sentia uma alegria incrível, uma felicidade inacreditável, mas eu anulava isso para continuar vivendo mecanicamente, fazendo outras coisas. Então, quando eu me encontrei nesse momento da transformação, da mudança em mim, e que é o que acontece com cada um de nós, quando a gente encontra o que é um termo muito usado, né, em storytelling, né, que a storytelling quando nós construímos uma narrativa, né, falamos da jornada do herói. Então, quando você encontra o ponto doce, né, o herói encontra o ponto doce na vida dele, eu quero dizer que encontramos aquilo que amamos fazer, aquilo que realmente nos sentimos felizes. Então, quando eu sei que a maioria de vocês que já viveram isso, esse processo de mudança, ou que estão ainda em busca, mas quando você encontra esse ponto doce, é o momento que você realmente abraça e segue em frente e coloca todas as suas forças aí, porque você não quer mais perder tempo. A gente não quer mais perder tempo. A gente quer fazer acontecer. E é exatamente assim que eu me senti nesse momento. E eu me encontrei na educação. E aí eu entendi que era com a educação que eu ia trabalhar a criatividade. E eu encontrei também nesse meio do caminho, eu consegui identificar qual era a minha missão, né? A minha missão hoje, que eu digo, a missão nessa vida, nesse novo momento, nessa nova história que eu vivo hoje. A minha missão hoje é inspirar, empoderar e transformar as pessoas através da educação e do resgate da confiança criativa. Bom, eu falei no bloco anterior da importância das conexões, porque elas movem o mundo. E isso é verdade, gente. Elas movem, porque quando nós estamos vibrando numa energia do bem e quando estamos, né, com o nosso potencial criativo lá em cima, né, a nossa confiança lá em cima, e quando encontramos o nosso ponto doce, né, aquilo que realmente amamos fazer, as conexões elas começam a ser tão positivas e tão intensas que chega uma hora que você fica até um pouco perdido de tantas coisas boas que começam a se aproximar e conectar com você. Isso aconteceu comigo, isso vem acontecendo e eu só tenho a dizer gratidão. Gratidão porque eu tenho certeza que eu também estou contribuindo nessas conexões, principalmente com o meu trabalho da criatividade, né, dentro da área da educação. E então eu acho que essa troca, né, nessas conexões está sendo muito positiva e é o que eu digo para vocês: se conectem, mas se conectem com pessoas do bem, com pessoas que realmente estão vibrando na mesma energia que vocês.
E vocês vão ver como o universo vai conspirando e vai abrindo. E se você está falando de coisas, você está vivendo coisas do bem, está se conectando com pessoas do bem, isso traz uma alegria, uma felicidade que eu não consigo nem traduzir aqui para vocês, porque é exatamente o que eu estou vivendo hoje. Então, não importa o que aconteça, no meio do caminho nós vamos continuar tropeçando em obstáculos, vamos continuar sendo testados, vamos continuar tendo provações e vamos continuar tendo pessoas tentando nos desequilibrar novamente, pessoas que vão tentar nos colocar para baixo, né? Pessoas que vão tentar nos desanimar e nos tirar dessa direção que nós estamos, seja por inveja, seja por raiva, seja por qualquer sentimento negativo. Não importa. O que a gente tem que fazer é seguir em frente. Tem que pular esse obstáculo, tem que vencer esse obstáculo, porque eles vão existir para tirar, para nos desviar mesmo. Isso é fato. Não adianta achar que daqui para frente vai ser tudo lindo e maravilhoso. A felicidade, ela vai estar dentro de nós, nesse grande momento que nós estamos vivendo, quando a gente realmente provoca essa mudança, a felicidade ela está dentro, como ela está dentro de mim. Então, eu vou continuar me sentindo feliz e não vou permitir que nada destrua esse sentimento. Então, eu acho que eu gosto muito de duas palavrinhas que eu considero palavras mágicas, mas na verdade eu digo que são mantras, que é um mantra na minha vida, que é orar e vigiar. É seguir na fé e sempre tendo esse olhar para perceber, esse olhar que eu digo que é um olhar mais aguçado, né? mais intuitivo, né? De perceber o que é bom e o que não é bom. Isso não me serve, eu descarto. Isso me serve, eu agrego. Então, essa percepção, essa clareza, a gente vai sempre ter que carregar conosco, porque é inevitável que a gente não viva esses momentos difíceis no meio do nosso caminho. Mas eu acredito que quando nós temos o propósito tão definido para a gente, de realmente aquilo que nós amamos fazer, quando nos sentimos nessa plenitude da felicidade, desse encontro conosco mesmo, né? Quando nós, a partir do momento que a gente acessa a nossa verdadeira essência e sabemos quem realmente somos, o que realmente nos faz feliz, nós temos uma força tremenda. E com essa força e essa coragem, é difícil alguém tentar nos derrubar de novo ou nos atingir com qualquer energia ou carga negativa que seja. O mais importante disso tudo é você buscar a sua fé, o seu equilíbrio espiritual, se manter ali nesse caminho, nessa busca, porque é isso que nos sustenta, é isso que nos move para frente. Eu não sei hoje seguir minha estrada com toda essa intensidade que eu venho vivendo hoje, esse meu trabalho na educação, finalizando o mestrado, com trabalhos e conexões incríveis acontecendo, com aulas para dar, mas com trabalhos filantrópicos, mas tudo isso me preenche de uma alegria que eu não vivi isso há anos atrás. Eu não vivi essa plenitude, dessa satisfação que eu tenho hoje. Então, eu não sei o que está reservado lá na frente para mim, eu não sei, mas eu sei que eu fiz a escolha certa. Eu fiz a escolha certa. E não existe idade para fazer a escolha certa. Não existe idade para mudar. Não existe. Pode ser aos 20, pode ser aos 30, aos 40, aos 70, aos 90. O que importa é que a gente tenha realmente a capacidade e a força
de dar o primeiro passo. E quando a gente muda, quando a gente provoca essa mudança, essa transformação, é um sentimento, é uma sensação que é difícil eu conseguir traduzir. Eu não consigo traduzir para as pessoas quando eu quero dizer o que eu estou vivendo hoje. Mas eu sei agradecer. Agradecer a Deus, ao universo, por tudo que eu estou vivendo e por estar aqui hoje. Então, para mim, daqui para frente, não importa o que aconteça, não importa absolutamente nada, eu vou continuar firme com o meu propósito e a minha missão. E essa missão, ela vai perdurar. Eu vou levar ela para sempre comigo. Então, não existe nada, não existe ninguém que vai interromper a minha jornada. Porque eu completei a minha jornada, que é a jornada do herói, eu completei essa jornada. Então, eu venci os obstáculos, eu venci as provações. Eu superei tudo isso, né? Eu suportei as dores, suportei tudo que eu vivi, né? No rompimento lá de trás e o que também aconteceu ao longo do meu caminho. Muitas coisas que me fizeram desistir, porque quando você muda, eu, por exemplo, eu comecei do zero. Então, a força que eu tive que ter e a coragem para não desistir, porque eu tinha menos capital, eu não desisti. Porque o menos para mim, hoje, ele é muito. Diante de tudo que eu aprendi, que eu reaprendi, e que eu vivi, e que eu construí nesse período, de 1 ano e meio para cá, é incrível a força que eu consegui para poder me afastar daquela Alessandra que vivia desesperada atrás de um tesouro, de ser a melhor, de ter sempre mais e mais e mais. Então, assim, eu rompi todos esses padrões negativos que não me traziam nada. Mas eu quero construir uma história nova. É claro que eu quero as recompensas disso tudo. Mas eu aprendi que, para isso, eu tinha que entender sobre humildade e simplicidade. E o melhor de tudo, eu aprendi sobre gratidão, que faz parte da minha vida hoje, em todos os dias. É inevitável que eu não agradeça a uma pessoa pelo simples bom dia que ela me dá, pela mão que ela me estende. Eu sempre vou dar bom dia. Não há como eu não agradecer uma pessoa por algo que ela fez por mim. E eu vou viver isso sempre. Porque eu sou grata pela força que eu consegui. Né? Eu sou grata pelo universo de ter me dado essa oportunidade de recomeçar. Então, o que eu digo para vocês é isso. Não importa o que aconteça. Seja feliz. Seja criativo. Gente, nos últimos 5 blocos que eu falei, né, anteriores, eu apresentei aqui a minha história, a minha jornada, trouxe para vocês a minha experiência, um pouco do que eu vivi, do pouco como eu enxergo, né, esse momento de mudança na vida, né, nas nossas vidas, a importância da confiança criativa nisso tudo, né, como a criatividade, ela caminha junto com a felicidade. Mas eu queria falar aqui, nessa reta final já que nós estamos, mas eu queria falar sobre o número 9, que é um número 9 que para mim é muito importante. Eu me conectei a esse número quando eu entendi o seu real significado, quando eu fui buscar saber mais sobre ele. E como eu hoje sou grata ao 9, né, por ter realmente aprendido sobre como sobreviver a uma mudança e como recomeçar no momento de turbulência, né, de caos que eu vivi. Bom, eu vou ler essa definição e depois eu vou explicar um pouco mais sobre ela. Mas eu achei importante trazê-la e compartilhar aqui
então eu preciso ler um pouco porque é bem interessante, então eu acho que ela vai resumir bem o que estamos vivendo, principalmente o fato de estarmos aqui no Licença para Ser Feliz. Bom, o número 9 representa a finalização de um ciclo e o início de outro. Está associado ao altruísmo, à fraternidade e à máxima espiritualidade alcançada por um homem. Simboliza a compreensão, a realização, a universalidade, a abnegação e a compaixão. A realização mais alta possível do ser humano é representada por esse número. Depois de ultrapassar seu ego, quando o homem é capaz do amor universal, incondicional, por tudo e por todos. Representa a elevada espiritualidade, a sabedoria adquirida e o poder espiritual, pois contém a experiência de todos os números anteriores. É o auge, a plenitude espiritual, o encontro com a totalidade do ser. Eu acho que é bem definido, é bem claro o que esse texto diz sobre o número 9. E para mim, foi uma conexão incrível. E quando você olha também, né, hoje você pega o número 2016, somos algarismos, ele dá o número 9. E eu determinei que 2016 seria um ano diferente, especial na minha vida. 2015 foi um momento muito tenso, né? Energeticamente tenso, né? Um ano pesado, não só para mim, como para o universo, principalmente para nós aqui no Brasil, que vivemos muita coisa pesada e eu tenho certeza que a maioria torceu e muito para que 2015 acabasse logo. Eu falei que a última semana do ano de 2015 foi a mais demorada de todas e eu queria realmente que terminasse. Mas eu sei que 2015 também foi um ano muito importante porque eu provoquei uma mudança na minha vida. E mesmo diante de um cenário tão pesado, tão denso, todas as micro-revoluções que eu provoquei em mim, elas foram tão intensas que diante desse peso energético eu precisei me equilibrar para não cair. Então, eu consegui me sustentar em cima disso, eu consegui me reerguer e eu sei que muitos também devem ter vivido essa mudança no final do ano, provocado alguma mudança, que de certa forma todo mundo aqui está esperando que 2016 seja diferente, pelo menos mais leve, mais suave. E então, o número 9 ele tem muito a ver com isso, que é o final de um ciclo, né, e início de outro. Então, é tudo aquilo que a gente quer romper, que a gente quer acabar, finalizar, para começar algo novo. Eu tenho certeza que muitos de vocês que vieram aqui, assim como eu, vieram aqui buscar essa licença para ser feliz. Para se conectar numa energia do bem, para sair daqui com uma vontade imensa de fazer a diferença na vida. De dar o primeiro passo. A mudança, gente, ela é permanente. Por mais que eu consegui provocar e consegui encontrar o meu caminho e seguir uma direção e com um foco e com uma certeza de que eu estou fazendo a coisa certa da minha vida, vai ter que ser permanente. Porque em algum momento vão tentar me fazer desistir e você vai ter sempre que estar se adaptando ao que vier de negativo, de algo que venha tentar te tirar do caminho. A gente vai ter que se readaptar sempre. Para isso, a gente precisa ser muito criativo, para sempre encontrar coisas novas, criar algo novo, inovador, e sempre rompendo o que já não vale mais, que já ficou para trás. Então eu acho que o número 9 também, ele se conecta muito com o momento Tesseract, porque é esse momento onde nós desconstruímos, né, tudo que ficou para trás, os paradigmas, né? A gente vive o caos nesse momento presente e é um momento que a gente precisa encerrar. A gente não sabe o que vai vir, mas a gente espera que seja um ciclo novo. A gente sempre espera que venha um novo momento, né? Então nós precisamos romper esse momento Tesseract, desse caos, dessa confusão toda que estamos vivendo. Então, eu acredito que 2016 é o começo de um novo ciclo.
Eu desejo que seja, ele é para mim, eu desejo que seja para vocês também. Que vocês comecem algo novo, né? É um momento de transformação do ser humano, né? É a plenitude, é o encontro consigo mesmo. É o momento de nos conectarmos com a nossa espiritualidade, de buscarmos a Deus. Busque o seu Deus, a sua espiritualidade, a sua fé. Mas busque a espiritualidade, porque é um momento de que nós precisamos fazer vibrar a energia positiva, a energia do bem no universo, no planeta, porque não dá mais para ficarmos sofrendo tantas influências negativas e tão pesadas que nos desequilibram todo o tempo. Então, eu desejo que todos vocês possam vibrar numa energia boa, positiva, vibrar na energia da felicidade. E é por isso que estamos todos aqui, né? Então, eu acho que isso é o mais importante de tudo. E que possam vibrar no número 9, né? E que vibrem intensamente nesse número e acreditem que vocês podem fazer realmente a diferença na vida de vocês. E a gratidão será sempre um mantra na minha vida. A gratidão a Deus por ter me permitido reescrever a minha história. Gratidão à minha família que muito me ajudou. Gratidão a amigos, amigas que foram mentores, que me ajudaram nesse momento de transição. Eu não vou citar nomes, mas eu tenho certeza que se eles estiverem me assistindo, eles sabem muito bem quem são, que são eles. É claro que foram as pessoas importantes na minha vida. E gratidão ao universo por ter conspirado a favor dessa mudança. E o principal de tudo, a gratidão às conexões que foram feitas, que foram construídas ao longo desse meu caminho e que estão sendo construídas, né? Principalmente aqui com vocês, que já é mais uma conexão. E é isso, eu estou muito feliz disso tudo e quero transmitir a você essa mensagem que é viver intensamente, viver com criatividade, porque a criatividade ela traz a felicidade, ela atrai a felicidade. Quando nós encontramos esse ponto doce, aquilo que a gente ama, a gente está tão feliz num momento tão intenso que a gente quer criar sempre coisas diferentes, coisas novas, quer transformar a vida das pessoas e para isso a gente sempre pensa em algo novo, algo inovador ou algo que seja realmente bom para todos. Então, sejam felizes, sejam criativos sempre, usem o seu potencial criativo em tudo que fizerem na vida e resgatem a confiança criativa que está dentro de vocês. Resgatem, não matem essa criatividade, não matem. Coloquem para fora, porque é ela que vai fazer vocês crescerem como pessoas e crescerem como profissionais. Boa sorte. Gratidão. Chegamos ao final. Vou fazer um breve resumo aqui do que eu falei para vocês hoje. Eu falei sobre Meu Mundo Caiu. O segundo bloco foi o chamado. O terceiro, Confiança Criativa e o Momento Tesseract. O quarto, Conexões que Movem o Mundo. O quinto, Não importa o que aconteça, seja feliz e criativo. E eu encerrei uma mensagem final sobre o número 9 e a gratidão. Bom, chegamos ao final da minha palestra. Gostaria de ficar mais aqui para compartilhar um pouco mais da minha história, das experiências vividas aí nessa minha jornada, na minha nova jornada. Mas infelizmente eu não posso. Mas eu quero agradecer, gratidão pela presença de vocês que estão aí me assistindo, tiraram um tempinho aí da rotina de cada um para vir aqui assistir. Eu agradeço muito e saibam que a mudança está dentro de cada um de nós. O que eu desejo a vocês, que vocês encontrem realmente o ponto doce. Encontrem aquilo que realmente vai trazer a felicidade e a satisfação na vida de cada um. Sejam provocadores de micro-revoluções. Transformem, mudem. Saiam daquilo que estão incomodando
daquilo que estão me fazendo mal. Se afastem da negatividade. Sejam cada vez mais criativos. Usem e abusem da criatividade. E sejam felizes, porque licença para ser feliz vocês acabaram de receber. Muito obrigada mesmo. E também eu quero agradecer à organização do primeiro Fórum Internacional Licença para Ser Feliz. Sou muito grata pela oportunidade, por esse momento incrível. E eu desejo sucesso. Sucesso aí nesse fórum e que venham outros e outros e outros. E mais licenças para sermos felizes. Um beijo a todos. Muito obrigada por tudo, por esse momento. E espero que a gente possa se encontrar em breve. Os meus contatos vão estar aí na tela. E obrigada mesmo. E que a criatividade aqui seja para todos. Até a próxima.